Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos fazer reflexão da palavra. Meus amigos, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época terrível da apostasia da fé. Estamos vivendo uma época de perversão da fé genuína. E a maioria do povo não sabe o que é a fé que agrada a Deus. Se você for fazer uma pesquisa aí, você vai ver que a fé que eles usam é uma fé para interesse próprio, para interesse de usufruir vantagens pessoais. Mas o que será a fé verdadeira? Então, nosso objetivo, meus amados, meus irmãos, meus amigos, é ensinar você a ter uma fé, aquela fé que agrada a Deus. Porque a palavra de Deus fala em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas as pessoas costumam dizer, eu tenho fé. O que será que é fé que agrada a Deus? Será que aquela fé que eu tenho, aquela fé que Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, será que é isso que agrada a Deus? Não é, meu amigo, meu irmão. A fé que agrada a Deus, nós vamos tirar lições para nós no livro de Hebreus. No livro de Hebreus, e nós vamos citar alguns textos para ter a base da nossa desenvolvimento aqui, da nossa reflexão. A primeira leitura vai ser feita no livro de Hebreus, capítulo 11, e nós vamos fazer uma meditação aqui, para nós entendermos até que ponto a fé hoje está pervertida. Então nós vamos começar no capítulo 11, o versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Ora, meus amigos, meus irmãos, esse texto aqui é muito claro. A fé é o fundamento das coisas que eu espero, e é a prova das coisas que não se veem. Em outras palavras, essa fé ela transcende algo que eu possa ver. Ela vai além deste mundo. Essa é a verdade bíblica do versículo 1. E a palavra de Deus fala que a fé, no versículo 3, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Meus amigos, meus irmãos, e nesse próprio capítulo de Hebreus, a palavra de Deus vai dando exemplos de verdadeira fé, E aí ele começa aqui no versículo 7, que fala de Noé, que ele acreditou em algo improvável, que não tinha como provar. E depois ele fala de Abraão no versículo 9, que diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora aqui eu quero fazer uma ressalva. Por que Abraão é o nosso pai na fé? Porque Deus prometeu a terra para ele. Se fosse hoje no nosso dia, o que nós iríamos pensar? Exatamente nas coisas materiais. Mas será que Abraão pensou nas coisas materiais? Ele não pensou nas coisas materiais desse mundo contemporâneo, desse mundo temporal. Como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso pelo próprio versículo que foi lido, que diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora no versículo 10 está o segredo. Ele morou na terra prometida, mas como em terra alheia. Em outras palavras, ele estava numa terra
mas ele considerou que aquela terra era terra alheia, que ele sabia que um dia ele ia partir, ele ia para a eternidade. E no versículo 10 disse assim: porque esperava a cidade que tem fundamentos, do qual o artífice e construtor é Deus. Entenderam? E a palavra de Deus vai citando vários exemplos aqui de fé verdadeira. Fé verdadeira. A fé que salva. A fé que transcende este mundo. Agora, aquela fé que as pessoas ficam correndo atrás disso e daquilo, essa é uma fé pervertida. Vocês sabiam disso, que é uma fé pervertida? E depois aqui no versículo 13, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, meus amigos, meus irmãos, essa fé que está sendo pregada hoje, essa apostasia, ela não é a fé que agrada a Deus. Por que será, meus amigos, meus irmãos? Porque lá no livro de 1 Coríntios, nós vamos para lá, o apóstolo Paulo fala de um tipo de fé que não serve. Um tipo de fé, ela não adianta nada. Por que ela não adianta nada? Porque ela não está de acordo com a palavra. Então nós vamos fazer a leitura. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Vocês estão vendo aqui? Essa fé, ela não é nada se não tiver o amor. E muitas pessoas não sabem o que é o amor. Nós já fizemos um vídeo explicando o que é o amor. É o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Eu não me canso de explicar para você. E o amor de Deus é este, em que obedeçamos os seus mandamentos. Está lá em 1 João. Vai aparecer no seu vídeo. Vocês estão entendendo? Ah, mas aí você pergunta: ah, mas eu não posso pedir nada desse mundo? Não. Sabe por quê? Porque existe o amor de Deus, que é um mandamento que ele falou que eu tenho que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esqueceram disso? Porque ele falou que quando eu corro atrás dessas coisas, né, eu estou sendo como pessoas pagãs. Como pessoas pagãs que buscam todas estas coisas. Encontra-se no livro de Mateus, capítulo 6, o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Né? Pois bem, meus amigos, meus irmãos, a palavra de Deus é bem clara a respeito disso. Mas o que você vê ensinado hoje, usa a sua fé para isso, usa a sua fé para aquilo. Não. A nossa fé é única e exclusivamente para o alvo. Qual é o nosso alvo? A vida eterna. Por que Deus não quer que eu fique me preocupando com a minha fé, com várias coisinhas? Porque isso vai nos distrair. Por isso que a palavra fala, para nós não termos distração nenhuma. Aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida. Porque se nós temos aqui a palavra, para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, eu tenho que estar de acordo com essa palavra, minha fé. Hoje nós ensinamos na nossa reunião, no nosso culto, a primazia é conhecer a Cristo realmente e o poder da sua ressurreição. E isso é o suficiente para nós.
adianta eu ficando buscando, eu quero isso, como que eu vou obter aquilo através de Deus? Como que eu vou conseguir isso? Como que eu vou... Não, eu tenho que conhecer as profundezas, o amor de Cristo, simplesmente isso. E eu gostaria, meus amigos, meus irmãos, que você tivesse a fé, aquela fé, onde está aqui em Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? E das coisas que ainda não se veem, porque as coisas desse mundo você vê, então ela não é uma fé genuína. Por isso que eu li aqui em 1 Coríntios, mesmo que eu tivesse toda essa fé para mim conseguir todas as coisas para nós, para mim, para proveito próprio, mas se eu não estivesse dentro da palavra, o que a palavra manda? Não fica correndo atrás disso, porque eu tenho que ter minha fé imaculada. E eu acredito que Deus vai suprir todas as minhas necessidades. Então não vou mais me preocupar com isso. Eu vou me preocupar com a fé que agrada a Deus. Eu gostaria que você pensasse sobre isso.